gente. Hoje é o primeiro episódio do podcast Decide Síndico por Flávia Pierce. É um momento super especial, né? A inauguração, a primeira vez de tudo. E eu trouxe convidados que eu gosto muito e que fazem parte da minha vida. Hoje eu trouxe o Thompson Roger, que é psicólogo. Thompson, fala um pouquinho de você. Oi, Flávia. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu sou graduado pela Federal, fiz mestrado na Unifor, sou professor da Unicef, coordenador pedagógico da Deveni Psicologias Humanistas, né? E um grande prazer estar aqui com você. Ou seja, é um bichão, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios que os síndicos enfrentam na gestão condominial, né? Como ter empatia pelo outro, inteligência emocional na tomada de decisões e como ele se blindar, como blindar a vida pessoal do síndico da vida profissional dele. Vamos lá. Você está falando sobre processo de tomada de decisão, tá? Sim, Eu vou chamar isso de escolha, tá? E embora eu goste muito, muito mesmo do Nietzsche, gosto muito mesmo do Foucault, eu vou usar aqui um cara do cotidiano, que é o Sartre. Escolher não é fazer qualquer coisa, tá? Escolher é tomar uma ação perante uma contingência. Não existe escolha incondicional, não existe liberdade absoluta. Então, quando eu vou tomar uma posição, quando eu vou fazer uma escolha, eu vou fazer algo perante uma situação que exige que eu tenha essa ação. E muitas vezes é isso que acontece com o síndico. sim. Ou seja, não existe anarquia, né? Porque muitas vezes o que a gente quer na gestão condominial é conseguir ajudar a comunidade. É isso que os síndicos buscam, para além de remuneração, para além de tudo isso, é gerir uma microsociedade em que tem pessoas de diferentes níveis sociais, econômicos, famílias muito distintas e que ele precisa fazer com que todas aquelas pessoas tão diferentes respeitem regras e, e façam as melhores escolhas em prol da coletividade. Sim, E aí, esse tema é muito especial porque é o nome do nosso podcast, né? Decide Síndico. O síndico, ele está toda hora tomando decisões difíceis. Multo, no multo, sou passivo, sou mais agressivo, como lidar em situação de estresse. E aí eu queria contar para você um episódio que chegou até o meu conhecimento, né? Uma moça que tinha problemas com droga. E assim, quando eu a conheci, ela era uma menina, ela é linda. E separou, começou a usar droga, morava nesse prédio desde que ela era criança. A mãe foi embora e ela continuou morando lá. E aí os condôminos começaram a me procurar, Flávia, então nós estamos com medo, Dona Flávia, nós estamos com medo, porque ela pode invadir aqui nossos apartamentos. Ela bate tá, a hora da noite que querendo entrar, como se quisesse conversar com a gente. E são muitos idosos. E para além disso, ela estava vendendo as coisas da casa dela, sabe? Vendendo. Ela ia para a esquina e começava a vender. E eu só pensava que essa moça tinha uma família, que essa moça estava sofrendo. E, e aí, doutora Flávia, o que que a gente vai fazer? A gente vai na polícia, a gente vai. Eu falei, vamos fazer tudo. Vamos na polícia, mas vamos também tentar mediar essa situação. E aí, Thompson, é interessante falar um pouco sobre como mediar situações desse gênero, né? Como ter empatia com o outro. eu acho que cada situação exige uma resposta única, né? E talvez esse seja o grande desafio de ser síndico, Sim, né? Não existe uma receita de bolo que possa ser usada em todas as situações, até porque cada situação, por mais que seja semelhante, tem suas peculiaridades, né? Eu gostei muito do foco que você deu. Dependência química, para além de uma questão de vício, que é tratada como uma questão moral, dependência química é sofrimento, dependência química é um transtorno. Essa pessoa está adoecida, está em sofrimento e a família também. Então, acho que é interessante, sim, uma parceria junto à família,
procurar uma política de redução de danos, ou, se for o caso, se ela estiver colocando a vida, própria vida de terceiros em risco, uma medida compulsória, mas olhar para essa pessoa como um sofrimento. A droga aparece sempre como uma supercompensação, ou seja, eu estou tentando dar conta de um sofrimento, ironicamente, a droga vai piorar esse sofrimento, né? Mas Então, eu acho que momentaneamente vai acalmar, né? Momentaneamente vai sedar aquele pode dar uma sofrimento. anestesia, Anestesia, como você está exatamente. falando, né? E aí, essa questão que você falou é fundamental da empatia. Esse nome, para mim, ele é muito poderoso, né? Rogers começa a usar ele em 76. Eu acho que ele ficou um pouco esvaziado de sentido na pandemia, porque empatia não é se colocar no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro. Sim. Pode ser até desrespeitoso. Você chega no velório e diz assim, eu sei pelo que você está passando. Não. Aquela pessoa ali que está falecida é única. Ah, mas eu perdi um filho. É outro contexto. Né? Então a empatia entra muito mais numa disposição de escutar o outro. Empatia é uma tentativa de compreensão do outro. Então eu não vou sentir o que o outro sente, né? Eu não vou me colocar no lugar do outro, mas eu vou estar aberto para produzir um diálogo. E isso para o síndico é excelente. É. Mas aí tem que ver se há condição de haver esse diálogo, né? Olha, o advogado é você, mas eu sempre escutei dos advogados que o pior acordo é melhor do que a melhor briga. A gente tenta com o diálogo. Se não for possível, e aí vem a questão da importância de você ter um regulamento no condomínio, para que você possa ter um documento que paute as suas ações e que não te deixe ali vulnerável a uma ação jurídica ou outra coisa. Nesse caso em específico, Thompson, eu fui na polícia, fizemos o BO, pedimos a instauração do TCO, muito mais pro forma, porque qualquer coisa dessas resolvidas na justiça demora muito. E aquelas pessoas estavam vivendo aquilo ali todo dia e diariamente. E aquela moça, eu só via a hora aquela moça ser estuprada, ser assassinada, porque uma moça bonita, um corpão bonito, era lamentável. E aí o que que eu fiz? Para além de tomar as medidas cabíveis no âmbito jurídico, eu tentei mediar. Então, eu busquei quem era a família, se eu podia fazer, conseguir uma medida protetiva ou uma internação compulsória, o que, francamente, foi muito difícil, porque até para o SAMU buscar ela, já tinha que ter uma clínica para onde ela seria encaminhada. Então, assim, paga, né? Inclusive. Então, assim, o poder público, eu não sei nem o que pensar, porque a gente procura o poder público, diz, relata a situação, e eles falam, olha, a gente não tem como internar ela porque não tem vaga nas clínicas, não tem. Agora, se a senhora conseguir uma clínica e aí conseguir a autorização do familiar, já tiver o esquema todo preparado, a gente vai lá. É por isso que eu apontei como primeira solução a tentativa, junto com a família, de uma redução de danos, né? De repente procurar o CAPS, procurar um hospital-dia, um plantão psiquiátrico, né? Mas isso depende muito do quê? Depende da família e depende da própria moça, né? Nesse caso, eu consegui. A família morava no Rio, ela morava em Fortaleza só. Ela morava no Rio, a gente conseguiu que o irmão dela viesse a Fortaleza, conseguiu a, a, a internação dela e ela hoje está bem. Foi um final feliz, mas é com isso que o síndico lida. São decisões que impactam diretamente e de forma muito próxima da vida daquela comunidade. E muitas vezes os condôminos não entendem, porque de um lado tinha condôminos dizendo que essa síndica não prestava, porque essa síndica não tinha mandado essa mulher ser presa, porque nananã. E de outro tinha pessoas que gostavam da pessoa e que queriam uma resolução mais pacífica. Então, eu cheguei à conclusão, na assessoria jurídica de condomínios, que ouvir, claro, mas decidir com a sua consciência. Sim. E aí vem a questão de como é que eu estou? Eu estou cuidando da minha saúde mental? Eu estou fazendo o que a gente chama de práticas de si, ou seja, tomando cuidados com atividades que são fundamentais para a minha saúde mental, que isso é de cada um, né? Para alguém precisa ser o forrozinho, alguém o cochilo depois do almoço, para outro alguém o cheirinho no filho antes de trabalhar.
mas essa pessoa está fazendo práticas que deem suporte emocional a ela. Se essa pessoa se percebe em sofrimento, ela procurou ajuda profissional. Então, uma das questões aí da inteligência emocional, que foi um tema que você me provocou no passado, está relacionado a essa autocompreensão, a essa eu ter conhecimento de como é o meu funcionamento psicológico, né? Sim. Essa questão da inteligência emocional, eu dei uma palestra um dia desse sobre isso e eu pautei que a pessoa para ter inteligência emocional bacana são 5 itens. O primeiro item, conhecer a si mesmo, saber os seus limites. Agora talvez eu não lembre todos os cenários, mas isso que você falou, que é o autocuidado, que é você saber do que você precisa para estar bem. Depois você se proteger, porque você só consegue cuidar do outro se você estiver bem. Então, aquele síndico que é afoito, que mete a cara e vai para uma briga, que aparta não sei o quê, que Não, não, é não. ele não tem inteligência. Isso é não ter inteligência emocional, porque ele está colocando a vida dele, a integridade física dele em risco. Depois, a escuta ativa, escutar sem preconceito, escutar todas as partes. Porque muitas vezes a gente já vai, quando chega aqui para mim, já tem o errado e já tem o certo. Sim, sim. Já tem o errado, já tem o certo, e ela só quer saber como eu vou fazer para massacrar o errado, porque tá dando muito trabalho. Mas tem o outro lado, tem outra parte, ela também quer ser ouvida. E parte da resolução do problema perpassa por ouvir. Porque ela às vezes quer ser ouvida. E talvez aquela escuta, talvez não tenha nem que tomar uma decisão a partir da escuta. Mas escuta. Pois é, o bacana da escutativa é que você dá chance à pessoa a se escutar enquanto ela fala. Então, enquanto eu estou te escutando ativamente, a pessoa está falando e ela está se escutando. E aí, às vezes, com isso, ela mesma consegue dar uma resposta. Sim, eu faço demais isso. Eu pergunto, sim, mas qual é o problema da senhora? Não, lá, 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 lá. Aí, mas como é que a senhora imagina que a gente pode resolver essa situação? Me explique, porque eu estou tendo dificuldade de encontrar uma solução. Me ajude. E aí eu passo para ela a responsabilidade de arranjar a solução que ela quer, sem prejudicar todo mundo. Então, essa questão da inteligência emocional é de, mesmo não concordando, você ouvir e você tomar decisões e realmente seguir com aquela decisão. Decisões prévias, decisões de equipe, tomada de protocolos. Não, se acontecer um incêndio, o protocolo que vai ser seguido é esse. Por isso que eu falei anteriormente sobre a importância de um regimento claro. É. Mas para além do regimento, para a equipe de apoio, os porteiros, os zeladores, se uma pessoa quiser entrar e ela não puder entrar, porque tem uma medida protetiva que é da mulher, como é que o porteiro vai agir? Como ele deve se posicionar? Então, se o síndico ele antevê o problema e ele já implanta protocolos para a equipe que Perfeito, vai estar na linha de frente, perfeito, ele evita um problema gigantesco. perfeito. Tem um ditado na Gestalt que é assim: aonde não há palavras é onde o diabo trabalha. Esqueça diabo enquanto figura mitológica. A palavra diabo, ela significa dúvida, o dividido. Então, assim, se eu não der as instruções, a minha equipe não vai saber o que fazer. Mas se eu me antecipo e sou capaz de deixar lá o protocolo correto, as ações que devem ser tomadas, a minha equipe vai se sentir amparada para fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses não ditos, com essas faltas de comunicação, com essas faltas de protocolo, as falhas de protocolo. Pois é, na verdade, eu sempre acho que comunicação e relação interpessoal vale mais que tudo. Vale mais do que regimento, vale mais do que tudo. Ter uma boa relação, você conseguir dialogar com alguém, porque se você for uma pessoa super inteligente, se você for tiver outras características, mas você não tiver
a, como é que eu posso dizer? Se você não tiver a capacidade de conversar com o outro, Sim, de deixar o outro chegar até você, se você for tímido demais, ou se você for expansivo demais, ou se você for, cria uma certa barreira de distanciamento. sim. E tem outro elemento. Na nossa cultura cearense, né? Eu vivo no Ceará há 48 anos, então acho que eu posso me chamar de cearense, né? Você é de onde, Thompson? Eu sou de Belém. Terra de Mas, comida boa, né? né? Na verdade, eu sou muito de Fortaleza, né? 48 anos. Mas o que eu estava falando é que na nossa cultura a gente gosta de falar muito baixo, a gente gosta de usar diminutivos, mas o cearense ele tem uma coisa muito complicada. Quando você se pronuncia, ele olha para você e diz assim: você não me entendeu. E aí, às vezes, a gente tem que ter delicadeza para dizer: olha, eu entendi, mas eu não concordo. Então, Sim. tem essas delicadezazinhas na hora da comunicação, de tomar uma postura, às vezes, que não é o que as pessoas querem. Né? Como eu estava usando Sartre no começo do nosso bate-papo, né? Toda decisão, toda escolha, por mais acertada que ela seja, ela vai gerar o que a gente chama de angústia. Tem uma frase, sabe, que é alguma coisa que tudo que alguma coisa que tem no ar desmancha. Eu não sei direito essa frase. Meu irmão tinha esse livro quando eu ainda era adolescente. Era um livro grosso pra caramba e Não é tinha. bem eu sei o nada, né? Talvez. E aí ele falava, tipo, essa parte ele conta. Tipo, tudo que é não sei o quê desmancha, derrete, não sei aonde. Enfim. Mas é porque não tem o sei o nada, exatamente. É você. Não existe ação, não existe escolha, não existe tomada de decisão que não seja seguida de angústia, que é a sensação de perda. Mas a gente tem que trabalhar para ter uma decisão o mais ampla possível, o mais protetiva dos interesses da comunidade, para que essa angústia seja o mínimo possível, que ela seja mitigada. Você sabe, Thompson, pegando o gancho do que você falou sobre o cearense dizer que você não me entendeu, eu passei agora por uma questão mais ou menos assim. Eu advogo para um condomínio que está fazendo uma mudança na fachada, mas é uma obra necessária, não é de embelezamento, porque os guarda-corpos estão caindo, é um prédio antigo e tudo mais. E essa senhora, ela tem uma cortina de vidro. E aí, uma obra de bem 500 mil, ela ameaçando tentar embargar a obra, porque ela não quer perder a cortina de vidro dela e uns banquinhos de madeira que ela colocou no parapeito. Então, tinha que mudar toda a estratégia dos engenheiros, todo o projeto, tudo, porque ela não podia perder a cortina de vidro e ela não podia perder esses banquinhos, porque ela tinha feito uma decoração na casa dela linda. E eu ouvi. Aí ela falou a mesma coisa de novo. Aí eu expliquei, dona Fulana, a senhora tem que entender que não tem condição de fazer. O engenheiro explicou que aqui não é concreto, aqui é alvenaria, que não vai sustentar não sei o quê. Eu não entendo de engenharia, né? Mas tentei, expliquei. Eu expliquei uma, aí ela explicou duas. Eu expliquei três. E essa mulher mandava para mim mensagens de áudios de 5 minutos. E não tinha fim. E a mesma conversa, entendeu? Aí eu comecei a me apurrinhar. Porque quem me conhece sabe que eu me apurrinho. Comecei a me apurrinhar. Eu falei, cara, essa mulher, ela não quer entender. Não é que. Não é. Eu estou em dúvida se ela está ouvindo o que eu estou falando, mas. Ou ela ouve o que eu falo, mas não importa para ela o que eu estou dizendo. Porque o que importa é o que interessa para ela. E aí eu falei, ou eu vou discutir com essa senhora, porque ela não tá. Ela me manda várias mensagens por dia, todo dia, ou eu vou fazer o quê? Eu arquivei a mulher. É uma decisão sábia. Gente, quando o povo estiver aperreando demais, arquiva no WhatsApp. É ótimo. A gente dá um descanso para a pessoa reflete, pensa, aí depois ela volta. É engraçado que às vezes as pessoas fazem isso com a violência velada, que é uma postura rígida, né, mas escondida por uma voz terna, uma vozinha simples, se colocando às vezes até no lugar de vítima, mas assim, num ponto de E aí, Thompson, rigidez. nesse caso eu fiz uma assembleia
para ela, pra ela ouvir. Porque ela não tinha ido para a assembleia que aprovou, porque ela tinha tido um problema com a família, a irmã morreu, não no dia da assembleia antes, mas ela estava em luto, não sei o que, ela não foi. E aí vamos fazer uma assembleia. Por conta dessa senhora, toda uma assembleia foi feita, os condomínios compareceram, etc. E aí ela continuava a me atacar, e ela continuava a dizer, mas é porque a senhora não me ouve, a senhora não entende, eu também tenho um projeto aqui. E um engenheiro falou, o outro engenheiro falou, o síndico explicou, apresentou a norma técnica, e ela não entendia. Aí terminou a assembleia, ela veio falar comigo. Aí ela disse assim, doutora, a senhora tem que me ouvir. Eu digo, minha senhora, eu já lhe ouvi que eu tô ficando doida já de ouvir. Doutora, a senhora tem que concordar comigo. É. Às vezes, eu brinco com a minha esposa, Kênia, que existe o dito e o não dito. Então, quando ela fala assim para você, dessa maneira rígida, onde ela diz assim, doutora, a senhora precisa me ouvir. Pai, concorda comigo? Exatamente. Concorda comigo? Aí eu respondi pra ela, eu já lhe ouvi, Por eu isso já que eu lhe digo que é ouvi. uma violência velada, assim, uma agressividade velada. Eu falei pra ela, eu já lhe ouvi de novo. O problema da senhora é que a senhora não quer se convencer, porque a senhora não consegue colocar numa balança um direito individual e um direito coletivo. E entender que a sua necessidade, ela é menor do que a necessidade de um prédio inteiro e que já votou. Então, assim, a senhora não quer entender. O engenheiro explicou, todo mundo explicou. O que eu posso fazer? Eu não vou mais fazer nada. Não adianta eu conversar com a senhora. Qualquer conversa que eu tenha com a senhora daqui pra frente é só para ter uma discussão. E eu não vou discutir com a senhora. Então eu prefiro me afastar. E aí a senhora procura as vias que a senhora achar necessárias. Mas assim, eu queria, para terminar o nosso bate-papo, porque passa rápido, mas eu queria, para terminar o nosso bate-papo, assim, uma forma de bolo, mas quase isso. Para dizer para os síndicos, assim, como se portar, sabe, diante de situações desafiadoras, assim, no âmbito interpessoal do prédio. Eu vou terminar citando Homero. Eu sou apaixonado pelo final da Odisseia. Né? Vai até agora ter um filme novo, né? Uma nova versão da Odisseia. A Odisseia é o retorno da guerra de Troia, né? Então Ulisses, o guerreiro mais ardiloso, né, um dos criadores do cavalo de Troia, está voltando para casa. E quando ele consegue chegar em Ítaca, 20 e poucos anos depois, vários príncipes tomaram o castelo e estão delapidando o patrimônio dele e exigem que Penélope case com um deles. E Telêmaco, quando vê o pai, fica com esperança de tirar aqueles invasores do castelo e diz assim, vamos matá-los. E aí Ulisses, como é um homem ardiloso, né, e quando eu falo ardiloso, eu estou falando em termos de astúcia, de ponderação, ele diz uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte, ter raiva é fácil. Difícil é ter raiva do jeito certo, na hora certa e da pessoa certa. Então a gente está falando sobre estratégia, que eu acho que pode começar como escutar e saber até o momento onde se pode se conduzir o diálogo ou se tem que ir por uma via, como você trouxe aqui, do uso de um regimento ou da questão jurídica mesmo, chamar um advogado. Desculpa estar rindo, mas é porque você é tão profundo. Eu vou terminar falando sobre raiva também. Eu tenho um tio, Alfredo Pierce, que ele fala assim: minha filha, eu nunca tive um aborrecimento na minha vida. Conheço a história. Nunca tive um aborrecimento na minha vida. Aí eu digo, tio, nunca teve aborrecimento? Não, nunca teve uma raiva assim, raiva? Nunca tive uma raiva. Porque quando eu tenho alguma coisa, eu tenho ódio. Então, tio Alfredo, você tem que aprender com Homero. Homero? Tem que aprender com Homero. Tenha raiva, homem. Mas tenha raiva do jeito certo. Na hora certa e do jeito Na hora certa, no jeito certo. E com quem de direito lhe fez a raiva. Thompson, Você já viu esse meme que está rolando na internet? Tipo assim, fomos criados nos anos 80, fomos adolescentes nos anos 90 e graças a Deus não tinha câmeras para registrar. Hoje tem, né? hoje tem. Hoje tem. É mais difícil. Hoje qualquer coisa, você tá na mídia. Thompson, olha, eu nem tenho como agradecer seu tempo, seu Queria agradecer o carinho, bate-papo. seu carinho comigo, com todos nós aqui, e dizer que foi um prazer imenso ter você, uma pessoa tão capacitada, tão querida, e que vai dar sorte pro nosso podcast, se Não, já Deus sou quiser. fã do DC de Síndico. Já sou fã.
Então pronto, gente, ó. Primeiro episódio do Decide Síndico por Flávia Pias. Até a próxima.